Fala pessoal, tranquilos? Aqui é o professor Arthur Lopes do canal Exatalizando e vamos para a nossa aula de matemática dessa semana, que a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula de resolução das equações do segundo grau. Antes da gente começar, já deixa o seu like aí no vídeo para ajudar o Exatalizando a ser recomendado pelo YouTube e também não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja, e ative as notificações, beleza? Para você ficar a par das novidades, dos vídeos de matemática, de física e também das resoluções de questões de concursos e de vestibulares, ok? Simbora aí para a nossa aula de hoje, roda a vinheta. Então atenção à tela, pessoal, aqui está a fórmula de resolução de equações completas do segundo grau em R, ou seja, nos números reais. Nós já sabemos, né, qual é a forma de uma equação de segundo grau, como nós devemos deixar ela ordenada. Você consegue aqui comigo na tela acompanhar, ó, sendo a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós temos três termos aqui no primeiro membro dessa equação, o termo ax ao quadrado, o termo bx e o termo independente c, onde a, b e c nós sabemos que são coeficientes da equação, são números reais, e esse a não pode ser zero, tá? Porque senão essa equação seria uma equação do primeiro grau. Então, ele é o único que não pode ser zero. Os outros dois podem ser. Bem abaixo, você já vê a fórmula resolutiva, que é comumente chamada pelo nome de fórmula de Bhaskara. Tá? Mas aqui eu vou dar uma informação para vocês que fórmula de Bhaskara, na verdade, ele sequer estudou fórmulas. Porque as fórmulas matemáticas só foram aparecer 400 anos depois da morte de Bhaskara. Então, o que existia naquela época que os indianos utilizavam na matemática eram regras. Eles tinham um passo a passo para resolver esse tipo de equação. E ele, assim como todos os outros matemáticos indianos, utilizavam esse passo a passo. Mas, devido aí a um erro histórico, né, que eu acho que acontece só aqui no Brasil, porque eu não vejo fórmula de Bhaskara na literatura internacional, então nós carregamos aí essa ideia de que fórmula de Bhaskara, mas na verdade o nome dela é fórmula de resolução ou fórmula resolutiva. Você vê aqui, ó, x, que no caso é a incógnita tradicional que nós temos, é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde esses a, b e c que você está vendo aí são os coeficientes da minha equação, tá? Algumas notas que a gente precisa ter sobre a nossa fórmula resolutiva é a seguinte: ela serve para qualquer equação do segundo grau, seja completa ou seja incompleta. Mas vamos manter o foco para a forma da equação completa, até porque as incompletas existem maneiras próprias de serem resolvidas que são menos trabalhosas do que usar a fórmula resolutiva para o caso delas, ok? A expressão que nós temos aqui dentro, como você pode ver dentro da raiz quadrada, que é a expressão b ao quadrado menos 4ac, ela é chamada de discriminante da equação de segundo grau e é representada pela letra grega delta. Por isso, quando você conversa com alguém aí que já estudou a equação de segundo grau, você vê a pessoa falar assim, tem que calcular o delta da equação e tal. O delta nada mais é do que o discriminante. E por que ele recebe, né, esse atributo? Justamente porque pelo fato de essa expressão estar dentro da raiz quadrada, nós sabemos que nos números reais, que é o conjunto universo que nós estamos trabalhando, né? Então são os números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, se essa expressão for um resultado negativo, a nossa equação de segundo grau não terá soluções. Tá? Agora, se for um número maior do que zero, se for um número positivo, ou se for igual a zero, aí sim teremos solução. E é isso que está escrito aqui. Ó. Se o meu delta for maior ou igual a zero, podemos calcular as raízes da equação tranquilamente. E nós usamos a forma reduzida da fórmula de resolução, substituindo o que está dentro da raiz quadrada pelo símbolo delta, sendo que esse delta é b ao quadrado menos 4ac. E caso esse delta seja menor do que zero, ou que isso significa que ele vai ser negativo, não haverá raízes reais, não vai haver solução para as nossas equações. Dadas as nossas considerações, agora é hora de a gente pôr tudo isso em prática. Vamos lá que eu separei alguns exemplos para a gente treinar a fórmula resolutiva. Exemplos na tela, pessoal.
resolvendo as seguintes equações do segundo grau, sendo o nosso conjunto universo, onde estarão as nossas soluções, o conjunto dos números reais. Quais são as raízes que a gente vai encontrar? Vamos lá pegar o nosso exemplo A, que nós temos a equação completa. 3x ao quadrado menos 7x mais 2. 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Ok? Quem são nossos coeficientes A, B e C? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Separar os coeficientes. Então, meu coeficiente A é igual a 3, que é o coeficiente do termo x ao quadrado. O meu coeficiente B é igual a menos 7, tá certo? E aqui eu já vou deixar uma dica para vocês. Quando o meu coeficiente for negativo, eu vou usar parêntese nele. Então, eu vou ter menos 7. E o meu coeficiente C vai ser o mais 2, que é o termo independente. Separados os coeficientes, nosso primeiro passo é começar com o discriminante da equação. Então, eu vou fazer aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir quem é b, a e c. O meu b, olha só, é menos 7. E aqui eu disse que o cuidado era usar parêntese quando for negativo, é justamente por causa dessa hora, onde você tem aqui uma potenciação e uma multiplicação na parte do AC. Então, ó, vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 3, e o valor do C, que é 2. Tá? Então, vezes 3, vezes 2. Lembra, ó, que 4AC é uma multiplicação. Vamos resolver aqui a multiplicação e a potência. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Nós temos uma base negativa dentro do parêntese e a minha potência é par. Então, vai ficar positivo. Minha potência não, desculpa, o expoente, né? Então, nós vamos ter 49 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, a gente vai ter aqui, ó, delta, que é o nosso discriminante, é igual a 49 menos 24. Isso vai dar 25. Olha como é o nosso delta. Ele é um número maior do que zero. Então, significa que eu posso encontrar a solução para a minha equação. E eu vou para a segunda parte, que é a gente usar a fórmula resolutiva. Então, x é igual... Vamos lá colocar aqui a nossa fração. Como que é a nossa fórmula resolutiva? Menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a. Então, x é igual... Vamos lá ver aqui. Quem é o nosso b? O nosso b, olha só, é menos 7. E você vê que na fórmula resolutiva já tem um sinal negativo aqui. Por isso, cuidado com parêntese, tá? Guarde isso. Sempre que o meu coeficiente for negativo, eu vou usar parêntese nele. Então, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é o meu discriminante, o delta, sobre 2 vezes a. Quem é o meu a? 3. Tá? Então, 2 vezes 3. Vamos fazer aqui as operações que nós temos. Fazendo o jogo de sinal aqui na parte do 7, o que é que a gente vai encontrar? Menos com menos mais, então a gente vai ter mais 7, segue a regra da multiplicação, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 25? 5, né? 2 vezes 3, 6. Agora, olha só, quando chegamos nessa parte, a gente vai fazer as duas operações que tem aqui, ó, o mais ou menos. Então, eu vou fazer a soma primeiro e depois eu vou fazer a subtração, tá certo? Eu vou chamar de x1, x', tá? 7 mais 5 vai dar 12, né? Então, a gente vai ter 12 sobre 6. Então, 12 sobre 6 é uma divisão, que vai dar 2. Beleza? Então, eu encontrei a minha primeira raiz, meu x'. Agora, vamos fazer a nossa segunda raiz, que eu vou chamar de x, duas linhas, né? Para diferenciar o meu x2. Olha só. Vai ser 7 menos 5. 7 menos 5, 2. Vai ficar 2 sobre 6. E 2 sobre 6, ó, essa divisão aqui não vai ser exata. O máximo que eu posso fazer é simplificar para ficar melhor ainda. Eu vou dividir tudo por 2. Como nós já conhecemos essa regra das frações, né? Então, eu vou ter 2 dividido para 2 é 1 e 6 dividido para 2 é 3. Olha só nossas soluções. Agora, para fechar a conta, conjunto solução S, abre chaves, coloco na ordem crescente. Então, eu vou ter 1 sobre 3 e 2. Certo? Então, está aqui a nossa solução
do nosso primeiro exemplo. Tá? Então, você viu o passo a passo. Primeiro, começamos tirando aqui ó, os coeficientes. Depois, eu venho para o discriminante da equação e eu verifico se eu vou conseguir raízes, né? Se eu vou ter soluções. Caso eu consiga, eu passo para a próxima parte. Vamos lá pegar o nosso exemplo B. Né? Então, vou colocar bem aqui embaixo. A gente vai ter B igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. Vamos resolver essa equação também, ó, utilizando a fórmula resolutiva. Começo pegando os coeficientes A, B e C, tá bom? Então, quem é meu coeficiente A? Você vê que aqui ó, é menos 1, porque eu tenho menos 1x ao quadrado. Então, meu coeficiente A é menos 1. Meu coeficiente B, que está aqui com o termo x, é mais 4. E o meu coeficiente C, o termo independente, é menos 4. Lembrando que aqui ó, vou colocar parênteses, né, porque eles são negativos. Certo? Agora vamos lá, começando com o delta, o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Você percebeu que eu estou repetindo as fórmulas, tá? Então isso daqui é uma dica para você. Para memorizar, para nunca esquecer quem são as fórmulas que a gente vai utilizar, sempre repita em todo exercício. Essa é a dica do professor Arthur aí para você ó, memorizar qualquer expressão nova que você está aprendendo. Então, fazendo as substituições, quem é o meu b? É 4, então vou ter 4 ao quadrado, menos 4 agora da fórmula aqui, ó, 4ac. 4 vezes menos 1, que é o valor do a, vezes o c, que é menos 4. Você vê que eu estou colocando parêntese porque eles são negativos. Vamos fazer a potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Agora, muito cuidado aqui com o jogo de sinal, moçada. Lembra, jogo de sinal funciona de 2 em 2, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, menos vezes menos, qual é o sinal que isso vai dar? Ó, menos aqui, menos e menos, quando eu multiplicar, vai dar mais, certo? E agora, quando eu fazer a última multiplicação, vai voltar a ser menos de novo, tá? Então, a multiplicação é sempre de 2 em 2, não pode esquecer. Voltando aqui para a nossa resolução, 4 vezes 4, 16. Olha só, 16 menos 16, 0. Aí você, opa, professor, deu 0. Mas não esquece lá das nossas notas que a gente viu, né? O delta ele tem que ser maior ou igual a 0 para eu ter solução. Então significa que sim, eu vou ter solução aqui. Vamos lá para a segunda parte. Eu vou ter x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E vamos fazer as substituições. Eu vou ter x igual... Quem é o nosso b? O nosso b, ele é 4. Então, menos 4. Esse menos aqui da fórmula resolutiva, tá? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que foi o meu discriminante, foi o meu delta. E aqui vai ser 2 vezes a. Quem é o meu a? Menos 1. Então, eu vou ter 2 vezes menos 1. Tá? Vamos continuar aqui ao lado. Então, eu vou ter x igual. Agora, a gente sabe aqui ó, que a raiz quadrada de 0 é 0. Né? 0 vezes 0. Então, eu vou ter menos 4 mais ou menos 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Pensa comigo agora na situação. Ó. Eu tenho que fazer x' e x duas linhas, certo? Eu vou fazer um somando e o outro subtraindo. Mas tu sabe que menos 4 somado com 0 vai dar menos 4. E menos 4 subtraído 0 também vai continuar menos 4. Porque eu estou somando e estou subtraindo o quê? 0. Então significa ó, que essas duas raízes são iguais. E aí a gente vai escrever assim, ó, x' igual a x duas linhas, quando o meu delta for 0, olha só. Né? Então, isso vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. Divisão de sinais iguais fica positivo. 4 dividido por 2 é 2. Então, olha só, chegamos aí na solução da nossa questão. Conjunto solução, abro chaves, vai ser apenas o número 2. Vai ter apenas uma raiz, né? No caso, o 2. Vamos lá agora para o nosso terceiro e último exemplo da fórmula resolutiva. Nós temos aqui, ó, 5x ao quadrado mais 6x mais 2 igual a 0. Vamos começar pegando os coeficientes da equação.
os coeficientes A, B e C. Nessa letra C todo mundo é positivo, né? Então eu vou ter coeficiente A, 5, coeficiente B, 6 e coeficiente C, 2. Beleza? Agora a parte do delta, do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é o nosso B? B é 6, menos 4, vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 2. Então agora, olha só, vamos lá, delta. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, isso vai dar 36, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Então agora, olha só, vamos fazer essa conta. 36 menos 40. Eu estou tirando mais do que tem valor positivo. Isso vai ficar, ó, menos 4. Olha só o detalhe. O nosso delta ficou negativo, ou seja, aconteceu aquele caso, ó, do delta menor do que zero. O que é que isso significa? Que eu não tenho solução para minha equação de segundo grau, né? Então eu vou escrever aqui agora, ó, não existe x pertencente aos números reais. Quer dizer, eu não tenho raízes para essa equação de segundo grau. Eu posso substituir, olha só, essa expressão não existe, eu posso substituir ela por um símbolo, que é esse símbolo aqui, ó. É um E invertido com um traço diagonal. Esse símbolo significa não existe, aí eu completo a escrita, ó, x pertencente aos números reais. Então, aqui a gente fecha esse nosso terceiro exemplo, e aqui nós fechamos também essa nossa primeira aula da fórmula resolutiva das equações do segundo grau, moçada. Eu espero que vocês tenham entendido os exemplos, tá? Espero que vocês tenham curtido aí as soluções. E não esqueça, deixe seu like aí no vídeo, curta e compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, fiquem bem e tchau.